A minha ideia é a seguinte, é fazer uma apresentação da filosofia no Brasil a partir de alguns problemas. Qual a concepção que eu tenho a respeito da filosofia, né? Ao menos da filosofia no Brasil? Meditando sobre esse assunto, eu cheguei a uma conclusão. A conclusão é muito simples, é de que até hoje nunca existiu filosofia no Brasil. Ou até hoje não há filosofia no Brasil. Essa, naturalmente, é uma afirmação polêmica. Muitas pessoas, naturalmente, vão discordar disso. Tem um monte de argumentos, né, que dizem que existe filosofia, que existe uma história da filosofia. E depois de meditar e estudar esse assunto durante muito tempo, eu percebi o seguinte, que a afirmação de se existe ou não existe filosofia no Brasil depende da concepção que você tenha da filosofia. Dependendo da concepção, se ela for mais técnica, mais rigorosa, não existe filosofia. Se ela for uma concepção mais ampla, mais lábil, né, mais larga, aí existe. Porque daí a filosofia pode compreender, né, ou a ideia de filosofia pode compreender várias coisas, e daí nesse sentido é possível se afirmar a existência de filósofos, né, ou a existência, né, de pessoas que tenham determinadas concepções, ainda que não seja, sob certo aspecto, rigorosamente filosóficas. É claro, precisaria primeiro definir, né, ou estabelecer uma certa ideia da filosofia que justificaria a ausência dela, né, entre nós. Quer dizer, se você definir sobre certo aspecto com um certo rigor, baseado na concepção clássica da própria filosofia, aí fatalmente, né, nós não teremos, ou não é possível se encontrar filosofia no Brasil. Bom, mas se não existe filosofia, o que afinal de contas existe? O que é que existe como sendo designado de filosofia? Existem muitas coisas, né, que são chamadas de filosofia, mas não são rigorosamente filosofia. Veja, e à medida que nós recuamos no tempo, né, que voltamos para o início do Brasil, da história do Brasil, nós percebemos isso cada vez mais nitidamente. E tem duas coisas que são interessantes, né, em relação a isso. Veja só. Quando a gente fala de filosofia no Brasil, a gente tem que entender que, de certa maneira, você se pensa na história da filosofia. Então, quando se fala de filosofia no Brasil, se procura resgatar na história aquilo que supostamente seja filosofia. Mas isso depende. Isso é extremamente relativo e volúvel, né, para cada autor. Então você tem vários estudiosos e tal que trataram desse tema, escreveram histórias da filosofia, mas a concepção que cada um deles tem da filosofia é muito ampla. O que torna possível se enquadrar e se colocar nessas concepções qualquer coisa, ainda que não seja rigorosamente filosofia. Então, se você adotar um critério mais técnico, mais rigoroso, uma definição mais precisa de filosofia, você vai ver que não existe, ou que não é possível encontrar no nosso passado histórico a presença de filósofos. Bom, mas o que nós temos, era a pergunta. O que é que tem no passado da filosofia? O que a gente tem, eu diria o seguinte, para distinguir e para dizer que não é filosofia, eu diria que nós temos pensadores, não filósofos. E veja, eles teriam aparecido ou apareceriam dentro da história da filosofia no Brasil, seria a história do pensamento filosófico, que é o termo que alguns autores se utilizam, muito mais que história da filosofia, já que não existe filosofia, é admissível que possa existir pensamento filosófico. Então, a história do pensamento filosófico, ou a história das ideias filosóficas no Brasil. E talvez seja uma coisa mais precisa, mais clara em relação a isso. Mas veja só, o que é interessante.
Para discutir esse tema, a gente tem que discutir primeiro o que é Brasil. Porque o Brasil, a ideia de Brasil, de uma nação independente, autônoma, autossuficiente, ela só surgiu efetivamente depois de 1822. A ideia, não que já fosse uma nação independente. Então, a partir de 1822, com a independência do Brasil em relação a Portugal, é que foi se tendo a necessidade, né, esse era um sentimento do século XIX, a necessidade de criar uma concepção, criar eu diria assim, uma origem para o Brasil, ou criar o Brasil. Porque até 1822 o Brasil era apenas uma colônia portuguesa. Todas as pessoas que moravam no Brasil se consideravam portugueses. Não existia a brasilidade, né? O sentimento de ser um brasileiro. A maioria das pessoas, como fazia parte da colônia, se sentia pertencente a Portugal, de certa forma. E as pessoas que moravam aqui não tinham, de fato, esse sentimento. Aí o que acontece? Veja só. Depois da independência, e à medida que o tempo foi passando, vários intelectuais começaram a pressentir ou a perceber a necessidade de estabelecer, construir, criar o Brasil. O Brasil como concepção de nação, como concepção de povo. Então, você precisaria de uma delimitação geográfica, que não tinha ainda. A delimitação geográfica do Brasil vai acontecer com o Barão do Rio Branco, que vai estabelecer efetivamente os contornos territorial do Brasil, ou menos os principais contornos foram estabelecidos por ele, ou por iniciativa dele. Então você não tinha uma definição geográfica e você passa a ter essa definição. E demora muitos anos para ela acontecer. Uma outra coisa, o Brasil também não tinha história. Não existia história do Brasil. A história do Brasil, embora tenha sido contada e relatada por diversos indivíduos, na verdade não era história do Brasil, era história da colonização portuguesa na América. Quer dizer, era a história de uma colônia de Portugal na América, que era tão somente designada de Brasil, mas não existia nada aqui de Brasil. As instituições todas eram portuguesas. Tudo era governado, administrado a partir de Portugal. Então, não existia a possibilidade de haver Brasil antes da independência. E mesmo depois, essa ideia teve que ser construída. E a construção da ideia de Brasil começa com alguns intelectuais. Então, por exemplo, já nos anos 30, de 1830, 1850 mais precisamente, é concebida a ideia de escrever uma história da literatura brasileira. Uma história do Brasil. E é claro, uma nação não é só e não pode ser apenas o seu território, que também estava ali começando a necessidade de que ele fosse definido. Então, surge a possibilidade de se criar uma história do Brasil, e efetivamente quem vai construir, vai criar a história do Brasil, é um descendente de alemães no Brasil, chamado Adolfo Fahrenhagen. O Fahrenhagen que é efetivamente o grande criador da história do Brasil. Porque ele vai atrás de documentos na Europa, ele é que descobre a carta do Pero Vaz de Caminha, ele descobre vários documentos, vários livros, vários textos do passado do Brasil. E aí, veja, como ele tinha uma simpatia muito grande pelos portugueses, ele então escreve uma história do Brasil a partir da ideia da própria colonização. Então, o Brasil começaria já com o Pero Vaz de Caminha, a história do Brasil. Mas se você for pensar rigorosamente, isso é um mito, isso não é real.
A história do Brasil, efetivamente, começa a partir de 1822, que daí é uma sociedade autônoma e tal, e com todos os problemas de uma sociedade autônoma. O primeiro deles, o primeiro problema, é que você não tinha o povo brasileiro, porque a maioria das pessoas que moravam no Brasil se sentiam portugueses ou pertencentes ao reino de Portugal. Então você tinha que primeiro criar o brasileiro. Mas para criar o brasileiro, era preciso criar a cultura brasileira. Só que nós temos vários empecilhos. O mais fundamental deles, para se falar de brasilidade, é o fato de que a língua que nós utilizamos não é a língua brasileira, porque essa língua não existe. A língua que nós usamos é a língua portuguesa. Quer dizer, nós ainda temos a principal fonte da nossa identidade, que é a língua portuguesa. É claro, falado com algumas características, que dão a ela a condição de ser a língua portuguesa falada no Brasil, um dialeto, quase que um dialeto da língua portuguesa. É uma maneira de se falar a língua portuguesa. E a necessidade, já que nós precisamos de uma língua que seja nossa, nós também precisamos de uma literatura que seja nossa. É então que é feito os primeiros projetos de uma história da literatura brasileira. Isso começa no início do século XIX e vai se intensificando à medida que o tempo passa, a necessidade de se construir uma história da literatura brasileira. Assim como uma história do Brasil. E a partir da ideia de escrever uma história do Brasil e de se escrever uma história da literatura que reforça a necessidade de se encontrar uma identidade cultural. É nesse momento, principalmente na segunda metade do século XIX, que vai ser escrita o primeiro livro de filosofia no Brasil. O primeiro texto que relata o que havia acontecido de filosofia no Brasil a partir da independência. Esse é um relato feito pelo Silvio Romero e é o primeiro texto escrito na América Latina sobre filosofia num país. Isso aconteceu, acho que em 1882 ou 88, não me lembro. Deixa eu só pegar o texto ali. Então você tem aí o primeiro texto de história da filosofia no Brasil, a primeira avaliação da filosofia no Brasil. E a partir dessa data e desse texto é que você começa a construir a história da filosofia no Brasil. Os autores que se seguiram posteriormente fizeram um esforço imenso para encontrar filosofia no Brasil, filósofos no Brasil. O segundo autor extremamente importante é um padre chamado Leonel Franca, um jesuíta, que vai sistematizar, organizar pela primeira vez uma história da filosofia no Brasil. Muito interessante o texto dele, e a partir desse texto, que é de 1921, baseado no livro do Silvio Romero, é que vai surgir essa denominação, filosofia no Brasil, a história da filosofia no Brasil. E daí, naturalmente, seguiram-se outros autores, que vão se aprofundar ou vão procurar mais informações, mais documentos, que permita a construção de uma história da filosofia no Brasil. Até a nossa contemporaneidade, até o nosso momento. Então, uma das minhas ideias é fazer a narrativa do que foi encontrado a respeito desse tema e de como ele é considerado pelos estudiosos da história, ou da história da filosofia no Brasil.